Oi, seja muito bem-vinda a essa Masterclass. Você aí que está nos vendo, eu vou te ensinar, vou te dar um passo a passo, 5 passos para você começar a desenvolver a sua carreira como professor particular. Então, fica comigo, essa aula vai ser bem dinâmica, eu vou estar sempre explicando aqui no board. E o primeiro passo, então, para você começar a dar aulas, você sem enrolação, direto ao ponto, vou tentar ser a mais sucinta possível. O primeiro passo é você. É, divulgar o seu trabalho. Ah, Laís, mas eu parece incoerente, né? Mas eu nem sei como começar, como que eu vou dar essa aula. Calma, se você não tiver a pressão de ter um aluno para ensinar, mesmo que seja sua mãe, seu vizinho, seu filho, tem alguém ali, mesmo que seja gratuito, para você começar, para você sentir o que é esse negócio da aula. Será que é o bicho de 7 cabeças que eu estou imaginando? Será que é realmente o que eu estou idealizando? Será que vai correr bem a aula? Como que é isso? Se você, principalmente se você não tem é, nenhuma experiência dando aulas, né? Porque talvez pode ser o seu caso, às vezes você é um jovem e está querendo começar a dar aulas, tirar um dinheirinho extra. Então você precisa saber que você precisa ter o seu primeiro aluno, mesmo que você está começando agora, mesmo que você não saiba como acontecer isso. Arruma um aluno aí, eu comecei com a minha mãe, foi minha primeira aluna, minha irmã, já dei aula para ela, depois eu dei aula para 2 amigos, que um acabou virando meu marido, então tá aí essa uma oportunidade de você ganhar um pouco de experiência, tá? Entender como funciona. Tá, mas esse primeiro processo não é para você já dar a aula e pronto, ficar por aqui, não. Isso aqui é o primeiro passo, aqui é você conseguir o primeiro. Vou mudar esse um aqui para conseguir o primeiro aluno. Porque você vai de fato começar a dar aulas particulares, como quando você tiver o seu primeiro aluno, né? Estou aí num processo para começar um outro projeto com meu esposo. Eu falei, Hannah, a gente precisa do primeiro cliente, porque é assim que acontece o negócio. Você tem o primeiro cliente, você tem a primeira venda, pá, pronto, aconteceu, o negócio foi, rompeu, entendeu? Mesma coisa de um curso online, você está criando um curso, quando você faz a primeira venda, pá, pum, aí você. Desculpa essa impetuosidade minha, mas eu estou dizendo assim, quando você rompe o marco da primeira venda, aí às vezes você fez a venda e você fala, nossa, eu nem sei o que eu faço agora, mas calma, que eu vou te explicar aqui nesses próximos passos. Então, eu consigo ser o primeiro aluno através de divulgação. As pessoas, elas precisam te ver, isso aqui é muito te ver, como autoridade. Se você quer dar aulas de idiomas, as pessoas têm que te perceber como autoridade. As pessoas à sua volta te veem como autoridade. Elas, sabe, sua mãe percebe que você é um fluente, sua família sabe, seus amigos sabem. Porque se as pessoas não te percebem como autoridade nesse assunto, elas não acham que você sabe demais, que você sabe o suficiente para dar aulas, não tem um ponto suficiente. Mas se elas não acham que você sabe bem desse assunto, então vai ser difícil você conseguir o seu primeiro aluno. As pessoas ao seu redor precisam te perceber como autoridade. E não só as pessoas ao seu redor, mas as pessoas num círculo um pouco maior, que está ao seu redor, mas os amigos dos amigos. Então, aí você começa a expandir um pouco o seu círculo e conseguir mais alunos. E como que você cria autoridade? Como desenvolver a autoridade. Primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver a autoridade vou tirar isso aqui, deixar um xizinho, aí, um asterisco. Primeira coisa é você se mostrar, né? Você precisa aparecer, porque às vezes você sabe realmente desse assunto, mas você é tão vergonhoso que você nunca disse nada para ninguém, você estudou sozinho, você as pessoas não te viram falar com o estrangeiro, então acaba que essa coisa fica no ar. Assim, será que o fulano realmente sabe francês, inglês, espanhol? Então você precisa se mostrar, se amostra, como dizem os nordestinos, se amostre, menino, se amostre. Oh, acho que nem é assim, mas se amostre. A ideia é apareça, vai no Instagram, agora muda de vida, começa a dar dicas no seu idioma lá que você quer dar aulas.
muitos ensinamentos, lives. Daqui a pouco eu vou entrar numa live. Você precisa aparecer, as pessoas precisam te ver. Falar, nossa, essa pessoa aqui realmente sabe o que ela está falando. Nossa, essa pessoa que eu posso confiar que ela vai me dar um bom serviço de aulas particulares. Então, você tem que se amostrar, se amostre. Apareça no seu Instagram, aí eu vou colocar aqui Instagram. Deixa eu diminuir essa letra, que eu estou agoniada. Instagram, Facebook, faz posts, tem o Pinterest, que é muito bom também para divulgação, tem o YouTube, né? De forma. Que mais? Tem o LinkedIn, tem. Bom, as redes sociais no geral, o WhatsApp. Se você tiver um WhatsApp bacana, fazer um grupo de dicas, olha, todos os dias eu vou dar uma aula gratuita aqui, um áudio, vou mandar um áudio para vocês repetirem e treinar a pronúncia de vocês. Gente, olha que fantástico. Quem não quer? Olha, os áudios todos os dias sobre travel, sobre viagens, para você ir se preparando aí e falar as frases importantes que você precisa saber. E eu vou dar um feedback. Cria um grupo assim de umas 10 pessoas. Olha que ideia fantástica. Grupo de umas 10 pessoas que tem interesse. Primeiro você pergunta para as pessoas, tá? Não bota as pessoas no grupo direto, não. Pergunta para elas: você quer fazer parte de um grupo onde eu vou dar uma dica diária para você praticar a sua pronúncia, para você se preparar melhor para uma viagem internacional? Algo assim? Ou se não, porque eu quero para você se preparar para o seu futuro, para o inglês. Você quer treinar o seu speaking comigo? Eu vou te dar um feedback, você vai mandar o seu áudio, eu vou te falar como é que foi. Eu fiz isso por quase um ano com um grupo de 30 pessoas. Essas pessoas são gratas até hoje. Né? Então, isso foi fantástico, isso é muito importante. Então, tenha um grupo com algumas pessoas para você dar dicas, áudios, vídeos. Por quê? Esses aqui são seus futuros 10 clientes. Básico assim. Ah, mas é de graça, vou fazer isso de graça. Vai, assim, o trabalho você tem que primeiro. As pessoas têm que saber. Ah, esse negócio de aula experimental gratuita, tem muita gente que reclama, né? Que acha que não deve. Tá, mas a pessoa vai te conhecer como? Se não é uma pessoa que já te conhece, como é que ela vai saber que o seu serviço realmente é bom? Eu não pago para ver. Se alguém faz uma propaganda aqui de francês, por exemplo, que é uma língua que eu gostaria, que eu já sei um pouco, mas eu quero me aperfeiçoar. Eu não eu vou pagar um mês antes, adiantado, para ter a aula, mas eu não conheço a pessoa. Bom, eu não faria isso, não pago para ver. Então, eu acho que tem mais pessoas que pensam como eu. Por isso, acho que a aula, penso eu que a aula é uma aula gratuita, aula experimental gratuita. Possa ser uma boa forma de eu mostrar para o meu aluno que eu sei o que eu estou falando, que pode confiar que eu vou ser uma boa professora para ele, ok? Então, isso aqui também te ajuda na percepção de autoridade. Outra coisa que ajuda na percepção de autoridade pelas pessoas é o seu profissionalismo. Não profissionalismo, eu quero dizer, o seu currículo, né? Você fez faculdade? Se não, não está no seu currículo, tudo bem. Mas você morou fora, você tem um diploma, uma prova de proficiência internacional, vou colocar aqui, ó, diplomas, provas de proficiência. Que mais? Morar fora. Isso gera uma percepção de autoridade, sim. As pessoas, você acha que uma pessoa acabou de mudar aqui para o meu apartamento, uma francesa. Eu sou doida para aprender francês. Vocês acham que eu vou procurar quem? Ela, ou nativa, né? Às vezes, ou uma pessoa que é brasileira e morou 5 anos fora. Vou procurar ela para ter aula de francês na hora, entende? Então, porque eu acredito que ela saiba, porque ela morou lá, às vezes eu não sei, às vezes ela não sabe nada, pode acontecer, mas é uma percepção. Você tem que desenvolver essa percepção de autoridade dos seus clientes para você,
tá? Isso aqui é muito, muito importante. Desenvolva sua autoridade, crie grupos, dicas. Eu tenho um grupo no Telegram que eu ajudo professores, vou até colocar aqui no link abaixo, tá? Ah, eu tenho também um desafio 5 em 15. 5 em 15, que são 5 novos alunos em 15 dias. 15 dias eu dou para você fazer alguma coisa. Hoje você vai criar um post, aí eu dou o template do post. E você vai colocar lá no Facebook com os dizeres assim, eu dou tudo mastigado. São 15 dias mastigados para você fazer uma propaganda gratuita para você conseguir pelo menos 5 alunos. Se você tem interesse nesse desafio, então você precisa clicar no link abaixo que está no grupo do Telegram para você participar desse desafio do 5 em 15 que eu posto lá de tempos em tempos, ok? Então fique ligado que isso aqui é muito, muito importante. Então, como que eu começo? Você começa conseguindo seu primeiro aluno, fazendo uma divulgação, você começa se mostrando mais como autoridade, trocando seu Instagram de pessoal para profissional, você se apresentando, se amostrando mais para as pessoas, dando dicas, áudios, vídeos, mostrando que você realmente sabe aquilo que você está falando, você oferecendo uma aula gratuita, você apresentando currículos, provas, evidências. Outra coisa que gera autoridade aqui é testemunhos, né, das pessoas falando, eu tive aula com fulano e valeu a pena, que ele é muito bom, então isso aqui é importante. Mas quando você está começando, você não tem isso, né? Mas à medida que você tem o seu primeiro aluno, você pode entregar isso aqui que aumenta a sua percepção de autoridade. Então, esse é o primeiro passo. Assista o restante dessa aula aqui, dessa masterclass, para você conseguir mesmo fazer do começo ao fim. Então, agora você aprendeu a ter o seu primeiro aluno. Vamos para o segundo passo. Então, o segundo passo, provavelmente o mais importante de todos os outros, é ter um material e metodologia para ensinar. O que acontece com a maior parte dos professores particulares, eu falo isso por experiência própria, a maior parte dos professores particulares acham que por eles saberem, por eles terem conhecimento, por eles já terem a vivência, muitos moraram fora ou estudaram muito, eles acham que isso basta, né? Que basta isso e a pessoa vai aprender. Pode ser que você consiga alunos, porque a sua percepção de autoridade vai ser boa, né? Essa percepção de autoridade te dá alunos. Mas reter alunos, é onde entra essa segunda parte, material e metodologia. Se você não tiver um bom material e uma metodologia, um jeito de ensinar, que geralmente vem com o material, porque a abordagem do material é tal e tal. Se você não tiver isso, eu te garanto, você pode até conseguir alunos, mas retê-los você não vai. Então, a experiência clássica de uma professora que trabalhava comigo lá no... Quase que eu falei o nome da empresa. Trabalhava na empresa comigo, morava fora no exterior, morou 16, 17 anos, voltou para a cidade lá, para o Brasil, para cá, né, para a cidade onde eu morava, que não era onde eu estou agora, outra cidade, e ela tinha uma hora-aula caríssima, e como ela tem uma percepção de autoridade muito grande, por ter morado muitos anos fora, ela realmente podia cobrar o tanto que ela estava querendo, ela pedia em torno de 150 a hora-aula dela, 100, 150. Que era um valor, assim, né, na época um pouco alto, mas ela tinha muitos alunos. E eu ficava assim, nossa, não é que ela tinha, ela conseguia novos alunos, as pessoas procuravam ela. Mas ela estava lá trabalhando comigo, ganhando R$ 28 a hora na escola de idiomas. Por quê? Se ela ganhava tão melhor como professora particular? Porque ela não conseguia isso aqui, ó. E ela me disse com todas as palavras, Laís, eu até consigo alunos, mas eu não consigo ter, eles não ficam muito tempo comigo. Aí eu fui perguntar para ela, mas como é que você faz? Como é que você dá aula? Ela falou assim, eu pergunto, eu faço um teste para saber qual que é a inteligência de aprendizagem do aluno, sabe? Auditivo, visual, se o aluno aprende mais com imagens, com texto, com áudio. Aí a segunda coisa, eu adapto, eu pergunto o que a pessoa gosta, os interesses,
e eu junto as duas coisas ali, se a pessoa é visual, eu trago muitas imagens, muitos textos, e agrego ali ao gosto do aluno, ao que ele quer, ao que ele se interessa, para que a aula fique fluida. Aí você me fala, gente, tem como aprender assim? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que escrever aqui, fazer um meme, mas não vai dar. Não tem como, gente. Eu já fiz isso. Eu já tive uma aluna que ela tinha um super interesse em músicas cristãs, eu sou cristã também. Falei, nossa, vou aprender inglês assim e tal. E aí a gente cantava uma música todos os dias, lá eu toco teclado, eu tocava com ela, cantava, eu corrigia a pronúncia dela, a gente traduzia a música. Era aquela coisa linda, mas na hora de falar, ela vai usar o quê da música que ela aprendeu? Não é? A música não é uma linguagem, ela não é uma comunicação. Então não adiantava. Então é isso que eu quero trazer para você. E aí eu trazia jogos, porque eu dava aula para os filhos dela também. Os filhos eram muito brincadeira, e as crianças estavam aprendendo bem. Só que o adulto é diferente, o adulto precisa de frases, o adulto precisa de como lidar no dia a dia, de expressões, de diálogos, e trabalhar as 4 competências, reading, writing, listening, use of English e speaking. 5 competências. Você tem que trabalhar todas as competências, porque essa pessoa adulta provavelmente vai precisar de uma prova de proficiência para que ela consiga um trabalho no exterior, ou mesmo aqui no Brasil, para que ela seja mais reconhecida, porque para que o inglês ou o idioma dela tenha validade por outras empresas, porque né, você pode dar o certificado, até vou falar sobre isso daqui a pouco. Você pode dar o certificado que aquela pessoa fez tantas horas, você mesmo, pessoa física, você pode fazer isso. Só que esse certificado não tem validade nenhuma, bem como os das escolas de inglês não têm validade nenhuma. Assim, algumas empresas podem reconhecer aquilo e tal, mas a pessoa vai saber de fato que você fala inglês através de uma entrevista de emprego ou através de um teste de proficiência que comprova ali tal, seu B1, B2, seu C2, seu nível mesmo de proficiência. Para morar no exterior, você precisa para você trabalhar no exterior, você precisa dos testes de proficiência, enfim. Então, essa pessoa vai precisar no futuro. Então, você tem que treinar a pessoa para saber tudo, para falar, para ouvir bem, para se comunicar, para saber. A pessoa precisa saber gramática, precisa entender. Então, você precisa de um material que seja completo nesse assunto, que ela entregue realmente a metodologia, entregue tudo que você precisa, certo? E eu tenho um material, eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. Eu tenho um material, se você é professor de inglês, espanhol ou português para estrangeiros, eu tenho um material completo. Eu vou mostrar aqui para vocês do site como está hoje. A gente está atualizando, mas vocês vão poder ver aqui. É no site laisguerra.com. Deixa eu colocar aqui, uma outra aba, né? Aqui é o site, nós temos todo o material de inglês, de iniciante ao avançado, temos o travel, de viagem, business para negócio, um preparatório para uma prova internacional muito famosa, que é o IELTS. A gente está fazendo um preparatório para o TOEFL também, às vezes você está vendo esse vídeo, já tem um preparatório para o TOEFL. Phrasal verbs, conversation, aula só de conversação, aulas extra de phrasal verbs, grammar, se o aluno precisa saber muito gramática, né? Tem livros infantis com mais de 500 flashcards. Então, você pode ver os samples aqui de todas essas apostilas e mais, né? Aqui, ó. Aqui só tem os de inglês, mas aqui nos samples, no novo site, se você tiver no novo site, você vai ver que tem outras apostilas, tem o inglês com música, tem o espanhol, a gente tem um A1, A2, B1, B2, a gente está fazendo o C1, C2 agora, provavelmente você já vai ter acesso a ele, o Beginner, Conversation, inglês pela Bíblia, eu tenho inglês cristão, se você tem interesse nesse universo, né, para ajudar a ensinar adultos a falar inglês através da palavra de Deus, eu tenho uma metodologia completa, inclusive eu tenho um curso online disso. Que mais? Temos português para estrangeiro, 2 apostilas de português para estrangeiros com áudios, ok? Com áudios. Então, eu tenho aqui o material que você precisa, além de um bônus, como ser MEI, planilha, enfim. E aí, vários testemunhos, muitos alunos, hoje nós, alunos professores, né? Hoje nós temos mais de 300 professores que usam o material no mundo inteiro. Então, se você ainda não conhece esse material, confira, que vai te ajudar. E o que o meu material faz
nenhum outro faz. O que esse material faz? O meu material te dá a possibilidade de você vender ele para o seu aluno. Eu não ganho nada com isso. Você compra uma vez de mim e você pode vender esse material para o seu aluno, tá? Para o seu aluno, você pode vender 10 mil vezes, pode vender o que você quiser. Eu não te amarro comigo, você paga uma vez. Provavelmente você vai estar pagando o sistema anuidade, né? Porque você renova a sua carteira, a sua possibilidade de continuar usando o material uma vez por ano. Mas o retorno de investimento é muito rápido, porque você pode cobrar do seu aluno ali o material. Para um aluno, se você tiver dois, você já recupera um investimento mais rápido ainda. Se tiver três, quatro, enfim. Às vezes, se você tiver 4 alunos, você já recupera o investimento já na hora, já vendendo para o aluno o material. Você pode criar um curso online usando meu material. Laís, eu quero criar um curso sobre viagens, tem uma apostila muito boa. Posso usar? Pode. Eu não quero nada disso, ok? Você é totalmente livre para isso. Você pode imprimir meus materiais. Eu quero imprimir para entregar para meus alunos, para eles terem, pode. Eu tenho, inclusive, um contato com uma gráfica que tem um preço super em conta para você fazer isso, se você quiser. Nós temos um grupo de professores, uma vez que você compra o combo, né, que é um monte de apostilas, eu te dou acesso a um grupo de professores exclusivo e a gente tem encontros mensais para a gente conversar sobre desafios, conversar sobre material, como melhorá-lo, enfim. Então, gente, é um material excepcional, é um suporte excepcional que eu dou também para você que quer ser um professor particular, que precisa de um material aí, ó, eu vou usar um de Cambridge, tal, pode usar, mas, gente, não é para o brasileiro. Vocês vão ver, é difícil, até para o professor, é tanta informação, é tanto texto, é tanto isso. O aluno olha aquilo, é muito difícil. O brasileiro ele precisa de uma coisa mais, não mais, não menor, mas mais simples. Meu material do iniciante avançado são 4 apostilas, com exercício, com o livro do professor, com slides, tá? Nós temos slides para você dar uma aula online mais elaborada aqui no Zoom. Então, eu tenho tudo, exatamente tudo que você precisa. Uma metodologia fácil, intuitiva, um material jóia, com muitas imagens, áudios falados por nativos. Você pode usar agora mesmo, basta clicar. Vai ter um link aqui embaixo, tá? Para você conhecer o material melhor, enfim. Você pode ir lá e fazer a compra para você usar nas suas aulas, ok? Então, isso aqui é a minha solução. Vamos para a parte 3 desses passos que você precisa dar. Uma vez que você tem um aluno, você já tem um material, agora você vai dar a sua aula experimental. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso, exatamente. Então, você vai dar a sua aula experimental. Mas como que eu vou dar a minha aula experimental? Então, o terceiro passo é dar aula experimental. Antes de alguém vir me criticar, falando que o certo não é experimental e tal, que experimento é com a boca, que você sente o gosto. Gente, é só um nome, tá bom? É só para dizer que é a primeira aula. A maioria dos brasileiros usam a primeira aula como a gente fala, como aula experimental, por mais que não seja 100% correto, enfim. Na aula experimental, você vai seguir esses 3 passos. Nos primeiros 10 minutos de aula, você vai fazer anamnese. O que é anamnese, lá? Será que eu escrevi certo? Acho que anamnese. Isso, acho que eu escrevi agora. Anamnese é você perguntar para esse aluno as experiências que ele tem com o idioma. Então, no meu caso, é inglês. Eu sempre começo assim, perguntando: Fulano, qual é o seu nome, né? Isso é o básico. Mas eu espero que você já saiba disso na primeira aula. Então, Fulano, qual é a sua experiência com o inglês? Você já fez inglês fora? Você tem alguma frustração? Como é que é? Como é que é o seu passado com o inglês? Me explica. Eu deixo ele falando aqui 10 minutos. Vou falar sobre o passado, sobre as dores, né? Porque se esse aluno ainda não fala o idioma, ele tem dores, ele tem dificuldades, ele tem problemas, ele tem frustrações. Aqui está na hora de você conhecer o seu aluno. Nos próximos 10 minutos, depois da anamnese, eu falo sobre os sonhos. Eu chamo de sonhos. Mas é o futuro, tá?
Vou pôr aqui, futuro. O que esse aluno almeja? Né? Como é fulano, onde você quer chegar com o inglês? Por que você quer aprender inglês de fato? E eu peço para ele anotar 3 objetivos com o idioma. Vamos escrever aqui. Eu quero falar inglês porque... Por quê? Complete a frase. Porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Porque eu quero viajar e não depender de ninguém. Porque eu quero ganhar mais no meu trabalho. Porque eu quero morar fora. Eu quero fazer uma prova de... Eu quero ser um professor de inglês. Quais são os seus objetivos? Por quê? O que vai te alimentar? Aí você já adianta para ele. Você sabe que essa caminhada vai ser difícil. Você sabe que é difícil aprender um novo idioma, que é trabalhoso, você precisa se entregar. Vai ter dia que você não vai querer vir para a aula, vai ter dia que você vai estar cansado, você não vai estar doendo sua cabeça, você não está entendendo. Vai ter dias assim, difíceis. Vão ter dias difíceis. E aí? O que vai te manter em pé? E aí está na hora de você motivar o seu aluno. O que vai te fazer continuar com o inglês, mesmo que todos os intempéries apareçam no caminho? E esses objetivos eu peço para ele anotar. E eu peço para ele me dar. E eu vou guardar esses objetivos. Às vezes eu faço um quadro. Às vezes eu tiro só a foto mesmo e guardo o papelzinho, porque toda vez que o aluno vem, ai, professora, eu estou tão desanimado, hoje eu não vou conseguir na aula, eu mando os objetivos lá. Lembra dos seus sonhos, lembra dos seus objetivos, lembra por que você me contratou, lembra por que você está aqui. Isso aqui é muito, muito importante. Nos próximos 30 minutos, depois que a gente falou sobre isso, nós vamos fazer uma aula experimental, uma aula mesmo, aula. 100% aula. Eu pego meu material, começo lá nos números. Made easy. Se a pessoa nunca fez aula, né? Eu começo nos números. Minha garganta tá bem seca. Desculpa. Então, os próximos 30 minutos eu vou dar aula, vou mostrar para ele, vou explicar os números, eu tenho uma tabelinha lá que a pessoa aprende os números até milhares, de uma vez só, ali em 30 minutos. Ela fala, nossa, eu aprendi tanto. Nossa, eu não sabia que era assim. Eu já ajudo com a pronúncia do three, né? Do TH. Dou ali uma aula super bacana só de números, que é o primeiro tema do meu material, Made Easy, que é o A1. E se o aluno já fez inglês antes, inglês, por exemplo, né? Se o aluno já fez inglês antes, eu começo fazendo perguntas. Esse momento aqui, em vez de ser uma aula escrita, com material e tudo, é uma aula só oral, e eu começo a conversar só em inglês com ele. Pergunto usando o verbo to be, no passado, no presente, usando o present simple, quero saber se ele vai conjugar bem o verbo, adicionando o S ali no he, she, it, se ele vai usar o do, you, does bem, se ele vai saber usar o will, you, going to, se ele vai fazer frases no passado, se ele vai responder bem as perguntas, se ele vai usar uns vocabularies diferentes, né? Se ele sabe ali se comunicar basicamente no idioma. Se ele saber o presente, passado e futuro nos tempos básicos e não conseguir se desenvolver bem nos presentes perfeitos, nos tempos perfeitos, eu entendo ele como beginner. Então, em vez de começar com Made Easy, na próxima aula eu vou começar com beginner. Se ele já sabe present perfect, aí eu faço a gente conversa ali os 30 minutos, porque essa aula é só conversa mesmo, nesse momento. E se ele sabe os tempos perfeitos, eu peço para ele fazer uma prova de proficiência do CEFR. Prova de 15 minutos. Que aqui na própria internet tem, pesquisa lá, test, mas isso aqui é em inglês, test CEFR de 15 minutes. E aí vai ter lá e o aluno pode fazer no final, tá? Depois. Aqui durante a aula, não. Durante a aula é bem rápido, ágil, né? Você não pode deixar o aluno 15 minutos lá e você fica lá. Não, isso é depois. Terminou a aula, fulano, você pode fazer esse teste aqui e me enviar o seu resultado essa semana, até a próxima aula? Essa é a ideia, tá bom?
se o aluno já sabe bem o idioma, porque aí eu vou qualificar. Se sair lá no teste que ele é B1, ele vai entrar no Intermediate, se sair que é B2, ele vai entrar no Advanced, ok? Tá, depois desses 30 minutos de aula, nós finalizamos com os últimos 10 minutos de contrato. É hora de você fechar com... Nossa, Laís, eu nunca dei aula particular, eu já vou apresentar um contrato? Vai. E eu vou te explicar por quê. Como professor particular, você não pode vender só a sua hora-aula. Vou colocar aqui bem grande. Não venda só a sua hora-aula. Venda também pacotes. Venda também pacotes com as escolas. Agora que você é um professor particular, escolas, você não vai só vender, quanto que é a sua aula? R$50. Não, para com isso. Você vai vender os pacotes como as escolas de inglês, escolas de idiomas fazem. Como que elas fazem? Elas fecham um contrato de 6 meses. Elas colocam lá, elas têm férias, você paga mesmo assim, como consumidor, né? Elas têm feriado, e você paga mesmo assim, mesmo sem ter aula, sem repor. O preço é mensal, então você vai dar o valor mensal. Você nunca aqui no pacote, você vai oferecer, minha hora aula é 50. Não, minha mensalidade é 250, é 300, preço mensal. O que mais que eu estava esquecendo? Preço mensal, contrato, férias, feriado. Essas férias aqui que eu estou falando, em média, para mim, são 5 semanas para o professor remuneradas. Então, o aluno paga um mês completo de dezembro, por exemplo, e eu tiro 2 semanas de dezembro para mim, de férias. E não reponho. Tá. Reposição. Videoaula gravada. Aqui no modelo de contrato, o aluno vai poder, não posso ir hoje, vamos fazer outro dia. Não. Você não pode ir hoje? Beleza. Eu vou gravar a sua aula e depois você vai assistir. Aí você vai repor a aula dessa forma. Mas a pessoa pode comprar a sua hora-aula também. Aí não tem contrato. Aí o pacote não é de 6 meses, é só as horas-aulas que a pessoa comprar. Eu quero 10 horas-aulas. Eu quero 50, tá? Então a pessoa pode comprar tanto hora-aula quanto pacotes. Você pode fazer também pacotes trimestrais, onde a pessoa paga o trimestre, ela paga o semestre, ela paga o ano. É o que as academias fazem, né? Se você comprar no plano anual, fica R$99 por mês, só que aí você tem que pagar um ano adiantado. Você pode dividir no cartão, tudo bem, mas mesmo assim, é um ano adiantado. Então, aula experimental, assim que acontece, e na hora da venda aqui do contrato, você coloca essas duas opções, você quer hora-aula, ou você quer o pacote mais barato, a mensalidade, o trimestre é mais barato, o semestre é ainda mais barato e o anual ainda mais barato. Só que assim, a gente faz um contrato semestral, se você cancelar as aulas, você tem uma multinha, né? Tem férias, tem feriado, preço mensal, preço mais barato e reposição de forma de videoaula gravada. Então é isso aí. Vamos lá para a quarta parte. Qual que é o quarto passo para você começar a dar aulas particulares? Aproveitando aqui, só para complementar, se você quer um modelo de contrato, está no link do Telegram, que está aqui embaixo. Você pode clicar, participar do grupo, que você vai ter um modelo de contrato gratuito, tá? Agora, no quarto passo, nós vamos falar sobre defina seu público-alvo. Né? Deixa eu excluir isso aqui. Isso aqui também. Então, defina o seu público-alvo. Como assim, Laís? Como professor particular, pessoal, você pode e você
deve estipular as pessoas que você quer trabalhar. Com quem você quer trabalhar? Agora você é livre, você pode literalmente escolher seus clientes. Escolha seus alunos. Eles são crianças, adultos? Adultos? Crianças? Com quem mais você gosta de trabalhar? Pessoas mais velhas, idosas, pessoas idosas, adolescentes? Eu não. Nossa, detesto. Brincadeira, mais ou menos. Eu gosto muito de crianças e adultos. Ou é criança ou adulto. Eu gosto desses dois públicos, mas eu me especializo mais com os adultos, porque eu vejo um crescimento mais exponencial. Mas se você gosta mais de crianças, quer trabalhar mais com crianças, você pode definir bem esse público. E à medida que você atrai uma criança, a outra chama a outra, e nesse momento de pandemia, que os pais estão tendo dificuldade de ensinar os alunos em casa, gente, isso aqui, ó, tá mamão com açúcar. Tá muitos pais querem. Uma vez que você consegue um aluno, uma criança, uma vai chamando a outra, né? Mesma coisa com os outros, mas a criança é muito mais fácil, porque ela estuda na outra escola, e à medida que ela tem resultado, o outro pai pergunta o que aconteceu, enfim. Então, crianças aqui é uma boa. Adolescentes também, né? Nessa fase de indo para a faculdade, você pode se especializar em preparar o jovem para fazer o Enem, a prova que tem aí na sua cidade para passar na universidade. Acho que é só Enem, né? Especializar para preparação do Enem. Então, você pode estabelecer o seu público. Basta você olhar para ele e falar: olha, será que eu me identifico mais com qual? Será que eu gosto de estar mais com crianças? Eu gosto de ensinar mais crianças? Eu gosto de ensinar adultos? Como é que é o meu? Qual é o seu perfil? Isso é uma autoanálise, né? Não tem como eu te falar aqui o seu perfil. Mas à medida que você define esse público, você começa a fazer publicações barra conteúdo, você começa a produzir conteúdo na internet. O que é produção de conteúdo? É vídeo, é um post no Instagram, é uma imagem, uma live, uma música, enfim. Você produz conteúdo para atrair mais pessoas, mais do seu público-alvo. Pessoas que te seguem, pessoas que você quer dar aulas para elas, você vai atrair essas pessoas através de uma definição bem clara do seu público-alvo, ok? Então, isso aqui é muito importante. Tira um momentinho aí de reflexão e pensa, qual que é o meu público-alvo? Com quem que eu quero trabalhar? E aí você define a sua linguagem, né? Seu tipo de postagem, sua aparição, sua amostra, suas amostras. O que é amostra? É um pedacinho do que você faz. Suas amostras aqui na internet, elas vão se comunicar com quem? Qual pessoa vai se identificar? Quem que vai, né, se identificar com você? Então, esse é o quarto passo. Vamos para o quinto passo. O quinto passo é faça uma proposta comercial. Então, o que é nessa proposta comercial? Que as pessoas vão começar a entrar em contato com você, você vai botar o link do seu WhatsApp, tá? Lá na sua bio. Por que eu estou falando de Instagram? Porque o Instagram é muito importante. Aproveita e já me segue aí, se você não me segue, @laisguerra.com. Faça isso agora, porque o meu Instagram entrega muito conteúdo gratuito para você que quer começar como professor particular. Entra agora no seu celular, me segue e volta aqui no vídeo. Bom, o que é uma proposta comercial? Uma proposta comercial, o que vai ter dentro? O que você vai oferecer de preços? Para a pessoa te conhecer. A pessoa clicou lá no link da bio, entrou em contato com o seu WhatsApp e ela falou: quero um orçamento. Porque as pessoas não vão querer saber o seu preço na primeira aula, elas querem saber antes. Será que eu consigo pagar por isso? Será que, como é que é os preços? As pessoas querem saber isso aqui, ó, o preço. Então, para a gente conseguir fazer uma coisa mais profissional, para que a pessoa também valorize o seu serviço, nós criamos a proposta comercial, inclusive que tem um modelo gratuito da proposta comercial também no link abaixo, no grupo do Telegram. Você pode clicar e participar do grupo do Telegram para você criar a sua proposta
comercial baseada no template que eu disponibilizo lá gratuito, tá? Nessa proposta deve conter algumas coisas. Primeiro, ela deve conter o seu currículo. Seu currículo. Por que eu vou aprender inglês de fato, né? É a sua percepção de autoridade. Nossa, autoridade. Vocês viram tanto que é importante, né? Autoridade. Vocês viram tanto que é importante. Nossa, percepção, tá errado isso aqui. Então, vocês viram tanto que é importante a autoridade. As pessoas, quando elas veem o negócio e tá lá, fulano de tal, morou tanto no exterior, fez prova internacional tal, já fez tantos alunos, já formou mais de tantos. Claro, você está começando, às vezes seu currículo não é grande, não é essas coisas, mas você pode falar, fiz 6 anos de inglês na escola de idiomas, eu fiz a prova internacional tal, ou você pode fazer um teste na internet, né? Esse CFR, que ele pesquisa lá, teste, pesquisa lá, que você vai conseguir fazer um teste e vai sair um diplominha lá para você na hora, você comprovando que você tem aquele nível, né? Eles emitem lá um certificadozinho que você pode usar lá na sua percepção aqui no seu currículo para falar, olha, eu tenho nível tal de inglês, que é a fluência, que aí você explica, né? Porque as pessoas às vezes não sabem. Então, você aqui está na hora de você passar a sua autoridade. A segunda parte do seu currículo é o seu valor, o seu preço. Como assim o seu preço? No seu preço, você vai fazer de 2 modelos. Eu já falei isso antes aqui na aula, lembra? Você vai mostrar primeiro a sua hora-aula. A sua hora-aula deve ser cara, tá? Deve ser um valor aí, pelo menos o dobro do que nos módulos. E os módulos são 6 meses. 6 meses de contrato mais barato. Vou colocar aqui, módulos mais baratos. Então, na sua hora-aula, deixa eu colocar aqui. Você vai vender o seu preço de hora-aula e de módulos, sendo que a hora-aula é mais cara e os módulos são mais baratos. Só que na opção de módulos, tem o contrato, tem, inclusive que o modelo de contrato está no grupo Telegram, tá? Eu já falei isso também. Tem as férias, que eu considero ideal ser 5 semanas ao decorrer do ano, ou seja, eu faço 2 em dezembro, 1 em janeiro e 2 em julho, bem picadinhos para que o aluno não sinta muito. Que mais? Contrato, férias, feriado, não tem aula, não tem reposição, caiu no dia da aula. Aqui da hora-aula, as aulas são... no dia, o aluno pode ter 2 aulas essa semana, a semana que vem pode ter 3, ele escolhe os horários, horários. Aqui não, aqui o aluno vai escolher os horários, mas ele tem que ficar com esses horários. Terça e quinta das 6 às 7. Então, é terça e quinta das 6 às 7. Eu não vou marcar mais nada nesse horário, você é minha prioridade todas as semanas. Então, você pode, né, ter o professor, o aluno, aqui nos módulos, ele não pode ficar mudando de horário. Claro, daqui uns 3 meses, ele fala, pode ser segunda e quarta, se você tiver disponibilidade e puder trocar, tudo bem. Mas você entende que o aluno não tem essa liberdade toda de ficar marcando uma semana aqui, outra... Não. O aluno escolhe os dias de aula e pronto. Vão ser só esses dias de aula, ok? Então, férias, feriado, que mais? Contrato, férias, feriado, aulas, reposição gravada. Tudo que eu estou falando aqui nos módulos que tem, não tem nas horas-aula. Então, você tem que especificar lá. Olha, na hora-aula o meu valor é tal, nos módulos. Aí você não precisa explicar que os módulos é tudo isso aqui, não. Aí na aula experimental, você explica. Olha, nós temos essas 2 possibilidades. Eu vi que você ficou mais interessado pelos módulos, pelo valor, e de fato o valor é bem mais em conta do que na hora-aula, mas a gente tem algumas exigências, como se fosse uma escola de idiomas.
você vai fechar um contrato comigo de 6 meses, você vai concordar em em me dar uma férias remuneradas de 5 semanas durante o ano, até bom para a gente descansar, né? Mas é durante o ano, é seguido, tá? Feriado também, caiu um dia de feriado, não tem aula, eu também não reponho, e as reposições, quando você precisar, eu vou repor de forma gravada. E você faz todo esse acordo com o aluno ali na aula experimental. Aqui, por enquanto, no seu currículo, aqui na sua proposta comercial, você só coloca os preços. Hora aula, por exemplo, R$ 80. Aqui nos módulos, no módulo mensal, pode ser, vou colocar aqui um valor hipotético, ok? R$ 220. No valor, não, 220 não, 320. Nos módulos, no R$ 300, para ficar mais barato, senão fica o mesmo preço, né? No trimestral, o que é o trimestral? O aluno paga 3 meses adiantado. É 250 mensais, no semestral, 220 mensais. Então, o aluno falou, nossa, eu gostei dos 220, uma vez por semana, só que eu pago o semestre adiantado, ou seja, 220 vezes 6, tá? Beleza. Então, aqui na sua proposta tem que ter isso, tem que ter o valor dos módulos, tem que ter o valor da hora-aula, e como bônus, gostaria de falar que você pode oferecer também umas aulas híbridas. Ou seja, o aluno tem 2 aulas no mês, né? Um mês de 4 semanas. Não, vou pôr só 50%. 50% de aulas online ao vivo e 50% aulas gravadas. E aí você pode dar um desconto muito bom nesse aqui, porque o aluno vai ter só 50% das aulas ao vivo no mês e depois as aulas gravadas, né? Então vai ficar bom para você que quer criar um curso online, já pode usar essas aulas para você criar o seu curso. Também você pode usar para os outros alunos a mesma aula, enfim. Então, é bem legal ter essa opção aqui de aulas híbridas. Bom, basicamente é isso que a sua proposta tem que ter seu contato, né? Por favor, contato, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo que for possível, coloque em forma de links, coloque uns links aqui nos contatos para a pessoa clicar ali na hora. E essa é a proposta comercial que você tem que fazer para você entregar para as pessoas que têm interesse. Eu quero ter. Salva em formato PDF, tá? E manda para o seu interessado. Você quer ter aula? Vou te mandar aqui a proposta comercial, você manda e fica em contato com essa pessoa. E você gostou? Terceiro é o contato. Você gostou, né? Qual plano que entra melhor? Quais os dias que a gente pode... Qual dia a gente pode marcar nossa aula experimental? Então, já tem que ter aqui na sua proposta comercial. Também é bom ter o material que você está usando, né? Se é o meu material, você já pode colocar lá a fotinha para a pessoa se interessar mais pela aula, pelo que você tem a oferecer, tá bom? Então, esses foram os 5 passos que você precisa dar para você começar a dar aulas particulares aí, para você já ter uma bagagem, para você dar o seu primeiro passo em direção realmente a desenvolver, né, esse lado empreendedor, você empreender com aulas particulares. Se esse conteúdo foi útil para você, então deixe-me saber aqui, conversa comigo lá no WhatsApp, no Instagram, no direct, respondo todo mundo, tá? Então entra lá, me manda o direct, manda, Laís, gostei da aula e tal, que eu vou ficar muito feliz. E é isso, então, Deus abençoe. Até mais.